E se Jesus usasse as redes sociais hoje? Será que ele postaria textos diretos ou histórias que nos fizessem parar para pensar? No capítulo 13 de Mateus, ele escolheu justamente o segundo método. E existem razões profundas para isso. Neste vídeo, você vai descobrir por que Jesus ensinava por parábolas, como essas histórias simples revelam segredos do reino de Deus e o que isso significa para a sua vida em meio a um mundo de respostas rápidas e superficiais. Prepare-se para decifrar os códigos que Jesus deixou e que ainda hoje transformam corações. Essa história começa nas águas cristalinas do Mar da Galileia, refletindo os primeiros raios do sol matinal, enquanto uma multidão crescente se aglomera na praia rochosa. O burburinho de vozes em aramaico, hebraico e até mesmo grego preenche o ar. Pescadores deixam suas redes, agricultores abandonam temporariamente seus campos, comerciantes fecham suas tendas, todos atraídos por um homem que se tornou a sensação da região. Jesus de Nazaré. A multidão tornou-se tão densa que Jesus precisa subir em um barco de pesca, empurrando-o ligeiramente para dentro d'água, usando-o como púlpito natural. A acústica perfeita da baía permite que sua voz alcance cada pessoa na margem. E então, em vez de falar diretamente sobre o reino dos céus como fazia antes, Jesus começa a contar histórias simples, cotidianas, que deixam muitos coçando a cabeça. Por que essa mudança? Porque o mestre, que sempre foi tão claro e direto, agora fala em enigmas e figuras de linguagem. A resposta está no coração humano. Jesus percebia que sua audiência havia se dividido drasticamente. De um lado, estavam aqueles com corações famintos pela verdade, dispostos a deixar tudo para segui-lo. Do outro, multidões curiosas, mas superficiais, e líderes religiosos cada vez mais hostis, procurando falhas em seus ensinamentos para acusá-lo. As parábolas se tornaram, então, uma espada de dois gumes. Revelavam os mistérios do reino para os sinceros de coração, enquanto permaneciam veladas para aqueles que se endureceram contra a mensagem. Era como se Jesus estivesse cumprindo uma antiga profecia do salmista. Abriria sua boca em parábolas, revelaria coisas ocultas desde a fundação do mundo. E assim, naquela manhã memorável, Jesus começou a contar a primeira de suas famosas parábolas. Um semeador saiu para semear. Esta simples frase transportou imediatamente seus ouvintes para os campos ao redor da Galileia, onde diariamente agricultores caminhavam com seus sacos de sementes. Todos conheciam o processo. A semente espalhada à mão, algumas caindo no caminho endurecido, onde os pés de homens e animais criaram uma superfície impenetrável. As aves do céu, sempre vigilantes, rapidamente devoravam esses grãos expostos. Outras sementes caíam em solo pedregoso, onde a terra fina cobria rochas próximas à superfície. Essas brotavam rapidamente sob o sol quente, mas suas raízes, sem encontrar profundidade, logo murchavam e morriam. Havia também aquelas que caíam entre espinhos, começando a crescer, mas sendo sufocadas pela vegetação competidora que crescia mais vigorosa e mais rápida. Mas algumas sementes, essas encontravam boa terra, solo preparado, arado, livre de pedras e ervas daninhas. Essas não apenas germinavam e cresciam, mas frutificavam abundantemente, algumas produzindo 30, outras 60, e algumas até 100 grãos por semente plantada. A multidão escutava fascinada, mas confusa. Era uma história sobre agricultura ou havia algo mais? Jesus deixou a pergunta no ar, passando para outra narrativa. O reino dos céus, continuou Jesus, é semelhante a um homem que semeia boa semente em seu campo. Mas durante a noite, enquanto todos dormiam, seu inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. O joio, uma erva daninha que na fase inicial de crescimento é praticamente indistinguível do trigo verdadeiro. Quando as plantas cresceram e começaram a dar fruto, a diferença finalmente apareceu. Os servos do proprietário ficaram alarmados. Senhor, perguntaram, não semeaste boa semente em teu campo? De onde veio então o joio? O dono da terra, sábio e experiente, reconheceu imediatamente a obra de um inimigo, mas quando os servos se ofereceram para arrancar o joio, ele os impediu.
Não, disse ele, ao arrancar o joio. Vocês podem desenraizar também o trigo. Deixem ambos crescerem juntos até a colheita. Então, os ceifeiros separarão o joio para ser queimado e o trigo para ser guardado no celeiro. Novamente a multidão ficou intrigada. Por que Jesus falava sobre agricultura quando eles esperavam ensinamentos sobre o reino de Deus? A terceira história foi ainda mais curiosa. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem tomou e semeou em seu campo. Jesus sabia que todos ali conheciam essa pequenina semente, menor que a cabeça de um alfinete. Mas quando cresce, torna-se a maior das hortaliças, chegando a ser uma árvore onde os pássaros do céu fazem seus ninhos em seus ramos. Como uma semente quase invisível poderia se tornar algo tão grandioso? A audiência estava cada vez mais perplexa. Jesus então contou sobre uma mulher preparando pão para sua família. Ela tomou 3 medidas de farinha, quantidade suficiente para alimentar mais de 100 pessoas, e misturou fermento em toda a massa até que tudo ficasse fermentado. Novamente algo pequeno e aparentemente insignificante, transformando completamente uma grande quantidade de material. As próximas 2 parábolas foram breves, mas impactantes. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, esconde-o novamente, e na sua alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. De forma similar, um comerciante procurando pérolas finas encontra uma de grande valor e vende tudo para adquiri-la. A mensagem começava a ficar clara. Há algo de valor inestimável que vale qualquer sacrifício para obter. A última parábola daquela manhã pintou a imagem de pescadores lançando uma grande rede no mar. Quando a puxaram para a praia, estava cheia de peixes de todos os tipos. Então se assentaram e separaram os bons em cestos, mas os ruins jogaram fora. Jesus concluiu dizendo que assim seria no fim dos tempos. Os anjos separariam os justos dos injustos. Depois que a multidão se dispersou, os discípulos se aproximaram de Jesus ainda confusos. Por que, mestre, falas por parábolas? A resposta de Jesus foi profunda e reveladora. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Quem tem, mais lhe será dado. Mas quem não tem, até o que pensa ter lhe será tirado. Jesus explicou que estava cumprindo uma profecia antiga. Ao falar em parábolas, ele revelava verdades para aqueles com ouvidos espirituais para ouvir, mas permaneciam ocultas para corações endurecidos. Era tanto um ato de misericórdia quanto de julgamento. Então, na privacidade de uma casa, Jesus desvendou os mistérios para seus discípulos mais próximos. O semeador representa aquele que prega a palavra do reino. As diferentes qualidades de solo representam diferentes condições do coração humano. O caminho endurecido simboliza corações impermeáveis, onde Satanás rapidamente remove a semente da verdade. O solo pedregoso representa aqueles que recebem a palavra com alegria superficial, mas desistem na primeira dificuldade ou perseguição. Os espinhos são as preocupações desta vida e a sedução das riquezas que sufocam a palavra. Mas a boa terra representa corações receptivos que não apenas ouvem, mas compreendem e frutificam. A parábola do joio e do trigo revelou uma verdade ainda mais profunda. Neste mundo, o bem e o mal coexistiriam até o julgamento final. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E a colheita é o fim dos tempos, quando haverá separação definitiva. Essas histórias simples carregavam verdades revolucionárias. A semente de mostarda e o fermento mostravam como o reino de Deus, começando pequeno e aparentemente insignificante, cresceria e influenciaria o mundo inteiro. O tesouro escondido e a pérola preciosa revelavam o valor supremo do reino, que vale qualquer sacrifício para obter. A rede cheia de peixes confirmava que haverá um julgamento final, onde a justiça divina prevalecerá. Mas por que Jesus escolheu esse método de ensino tão peculiar? Por que não falar diretamente? As parábolas eram geniais em sua simplicidade. Usavam imagens que qualquer pessoa daquela cultura agrícola e pesqueira poderia entender.
mas carregavam significados que transcendiam o literal. Elas forçavam os ouvintes a pensar, a refletir, a buscar compreensão mais profunda. Não eram apenas informações para serem memorizadas, mas verdades para serem vividas. Além disso, as parábolas protegiam Jesus de acusações políticas prematuras. Ele podia ensinar sobre um reino sem que as autoridades romanas imediatamente o vissem como uma ameaça política. Era um reino espiritual, mas suas implicações práticas eram revolucionárias. Para nós, séculos depois, o método parabólico de Jesus continua sendo profundamente relevante. Quando estudamos as Escrituras dessa forma, buscando conexões entre verdades espirituais e realidades práticas, desenvolvemos uma fé mais madura e aplicável. Aprendemos a ver Deus nas situações cotidianas, a discernir sua voz em meio ao ruído do mundo. As parábolas nos ensinam que a verdade espiritual não é meramente teórica, mas intensamente prática. Elas nos mostram que Deus fala através do comum, do ordinário, do familiar. Um agricultor semeando, uma dona de casa fazendo pão, pescadores trabalhando. Todas essas atividades corriqueiras se tornam janelas para compreender os mistérios do reino. Quando abordamos a Bíblia com essa mentalidade parabólica, nossa leitura se torna mais rica, nossa compreensão mais profunda e nossa aplicação mais natural. Não buscamos apenas informação, mas transformação. Não procuramos apenas conhecimento, mas sabedoria. As parábolas de Jesus nos lembram que Deus escolheu revelar as verdades mais profundas através das experiências mais simples. E nessa simplicidade, encontra-se uma sabedoria que continua transformando vidas 2000 anos depois. Elas nos convidam não apenas a ouvir, mas a ver. Não apenas a saber, mas a compreender. Não apenas a concordar, mas a viver a realidade do reino de Deus em nosso dia a dia. Assim, aquela manhã às margens do Mar da Galileia se tornou um marco na história da humanidade. O momento em que o divino escolheu falar através do cotidiano, revelando que as verdades mais profundas frequentemente se escondem nas experiências mais simples da vida. A grande lição de hoje é esta: as parábolas não eram apenas histórias bonitas, eram chaves que abriam os mistérios do reino para quem estava disposto a buscar com o coração. Jesus usava o cotidiano para revelar verdades eternas. E ainda hoje, ele nos convida a olhar além da superfície. Se este conteúdo te ajudou a enxergar a Bíblia com novos olhos, deixa seu like e comente parábola para espalhar essa mensagem. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos que vão transformar sua maneira de ler a palavra. Um abraço. E lembre-se, às vezes Deus fala mais alto através das coisas simples.